Olá, leitores, aqui é a Samantha e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre minha última leitura, que foi o Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu li esse livro para o Leia Mulheres Fortaleza, agora de janeiro. O encontro ainda não aconteceu, então os comentários que eu fizer aqui nesse vídeo são pertinentes à minha percepção sobre a leitura, certo? Pode ser que, sei lá, eu mude de opinião quando eu for para o encontro, ou que eu acabe querendo acrescentar alguns outros comentários que eu porventura não tenha percebido durante a minha leitura, né? Porque encontros literários são muito enriquecedores, fazem você refletir em pontos que você não percebeu, deixou passar, enfim. Então pode ser que no meu texto escrito lá no blog eu acrescente alguma coisa a mais depois do encontro literário. Eu vou deixar isso bem especificado no post, caso eu faça esse acréscimo de conteúdo, né? Então, vamos ao livro. O Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é uma autobiografia da Maya Angelou. E aqui nós temos a história da Marguerite. É uma jovem menina negra que nasceu por volta de 1928 e que depois da separação dos pais, ela vai morar com a avó numa cidadezinha no sul dos Estados Unidos. E como a história se passa mais ou menos entre a década de 30 e 40, que é um período em que os negros sofrem um racismo muito exacerbado, tem a caça aos negros nos Estados Unidos, então é muito forte essa questão do racismo, né, da luta contra o racismo. E aqui, quando a Maya está morando com a avó, né, ela trabalha no mercado da avó, em que a maioria dos clientes são os negros que trabalham na colheita do algodão. Então, as histórias desses trabalhadores ajudam a construir a consciência e a personalidade da Maya. E, além disso, também, a sua consciência ela é construída pelos livros que ela lê durante a infância e pela influência do seu irmão, né, que ele tem uma sabedoria bem precoce. Então, ele leva muitos comentários, muitas perspectivas para Maya, perspectivas diferentes da sua, né, de uma criança, perspectiva infantil. E ele ajuda muito nessa construção do pensamento da Maya, de como ela vê a infância dela nessa cidade interiorana, né. E a Maya, ela cresce se achando muito feia, muito excluída. E a gente percebe principalmente essa questão de ela se achar feia por causa dos traços negros que ela tem quando ela vai morar com a mãe e a mãe alisa os cabelos dela, sabe? Que ela fica se achando mais bonita porque tá parecendo mais com a mãe e menos com a garota excluída da cidadezinha do interior. Ao mesmo tempo que isso é muito caricato do preconceito que é incutido nas crianças, do tipo, ai, alisa o cabelo da menina porque ela tem um cabelo ruim, muito entre aspas, né? Ai, porque o cabelo liso é o cabelo bom. Então, a gente percebe muito dessa cultura que é enraizada. E todo esse sofrimento que a Maya tem com relação ao seu físico, à sua personalidade, ela é ainda mais prejudicada quando ela sofre um abuso sexual por parte do namorado da mãe dela. Ela tinha por volta de 8 anos de idade, se eu não me engano. E ele abusa sexualmente dela. E é muito triste e pesado você perceber que, mesmo uma criança tendo passado por uma experiência dolorosa e traumática, ainda assim ela tem que viver o resto da vida com um sentimento de culpa. Ela fica, durante várias partes do livro, perguntando: ai, o que será que eu fiz por estar sofrendo tanto? Ai, por que eu deixei o fulano fazer isso? Ai, o fim dele é minha culpa, sabe? Então ela carrega muito esse sentimento pesado de culpa por uma coisa que ela foi a vítima e, mesmo assim, ela não consegue se libertar desse sentimento. Então você vê, assim, esse sofrimento muito pesado, muito recorrente, muito perene na vida da Maya. E é triste, mas a gente sabe que no fundo, isso é uma triste realidade. E, assim, a Maya, ela foi escritora, atriz, cantora, a Maya, autora, né? Ela foi, assim, uma artista completa.
E aqui nessa autobiografia a gente começa a perceber muito da inteligência e da autossuficiência da Maia, certo? Porque ela, mesmo sendo uma criança de uma cidadezinha pequenininha, ela consegue adiantar um ano escolar quando ela vai para a cidade grande, né, de São Francisco, morar com a mãe. E ela é adiantada na escola. E apesar de ela não ter a fala muito bonita, como as criancinhas que ela conhece em São Francisco, né? Mas mesmo assim ela é muito boa em matemática, ela lê muito. E ela se destaca no teatro, na dança, enfim, ela é daquele tipo de jovem que quando coloca uma coisa na cabeça, ela vai até o fim, luta e faz até conseguir. E isso também é muito forte quando ela vai atrás do primeiro emprego, em que ela colocou na cabeça que queria ser como se fosse a cobradora dos bondes, trens, da cidade em que ela estava morando, né? Só que essa era uma profissão em que não existiam negros exercendo. E ela vai lá religiosamente todo santo dia atrás do emprego, porque ela quer aquele emprego. Então, você consegue absorver muito dessa questão da luta, do tipo, desde criança eu sempre lutei para ser quem eu sou, eu sempre lutei para me destacar, para conseguir o que eu quero. Então, a Maia é uma jovem muito forte, sabe? Que apesar de todo o sofrimento, de todas as tristezas e angústias, de todo o sentimento de exclusão, ela, sabe, ergue a cabeça e vai atrás. E talvez mesmo por ela não ter tido nada muito fácil nas mãos, que ela veja essa necessidade, né? Essa independência de tipo, meu sonho não vai se realizar sozinho. Eu tenho que arregaçar as mangas e seguir. Um outro ponto desse livro que me fez refletir bastante, muito mesmo, foi quando a jovem Maia está se formando na escola fundamental, em que o colega de classe dela está fazendo o discurso, né? Ele é o orador da turma, e ele fica falando sobre as opções de futuro que aqueles jovens têm, de escolhas, e como ela começa a refletir coisas do tipo, que discurso da boca para fora, sabe? Que tipo de escolhas nós temos? Se a escola, que no caso é como seria a faculdade dos negros, alguma coisa assim, eles só formam pessoas negras com profissões que não são tão prestigiadas, tipo, é uma escola que forma carpinteiros, fazendeiros, faz tudo, empregadas, e eu não tenho muito mais perspectiva do que aquilo que ela me oferece. Eu não posso ser um advogado, por exemplo. E essa escravidão velada, sabe, de você não ter escolha do que você quer para o seu futuro. Então, é muito pesado você perceber, você ler e notar essa consciência numa jovem que está se formando no ensino fundamental. Sabe? Que ali é um ponto de partida em que era para ela estar sonhando. Tipo, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser escritora. E ela tem consciência de que ela não tem todas essas escolhas, sabe? É muito pesado, é muito... diria triste até, né? Que, sabe, é uma relação muito... Enfim, essa leitura, ela me lembrou bastante a leitura que eu fiz no ano passado de um outro livro, que foi O Sol é para Todos. Acho que as características, assim, que mais conversam entre os dois livros, né? Porque eles são narrados por criança, certo? E eles falam sobre esse racismo no sul dos Estados Unidos, por volta da década de 30. Então, aqui você tem a visão de uma criança branca, em que o pai é advogado, e o pai dela, né, vai defender um negro que está sendo acusado injustamente de abuso sexual. E nesse aqui nós temos uma criança negra, né, que não tem um pai com profissão assim lá, essas coisas, né? Muito pelo contrário, o pai é um bêbado que não é uma pessoa muito boa, né? Fala também sobre o preconceito, que ela luta
para vencer, passar por cima, né? E como ela constrói essa consciência de negritude dela desde a infância. Então, esses livros, eles meio que conversam mais por causa da época e do local, sob perspectivas diferentes, sobre visões diferentes, né? Então, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, ele foi uma leitura que trouxe um misto de sofrimento, de realidade, de crueza, mas que ao mesmo tempo ele tem uma beleza incutida, sabe? Ele te faz refletir. E a Maia usa frases que parecem assim, umas frases de efeito, umas frases muito bonitas, que dão uma certa beleza naquele... Eu não vou dizer que o sofrimento é belo, né? De forma alguma. Mas a forma como ela narra tem sim a sua beleza naquela luta diária da jovem Maia, a beleza da luta, da força que inspira quando a Maia vai atrás dos seus sonhos, certo? Então, esse livro eu recomendo para quem tem interesse por esses temas, né, de luta feminina, de luta da classe negra. Enfim, é um livro que traz muito a refletir, que acrescenta muito na sua vida, que traz questões, assim, para você mesmo parar e baixar o livro e ficar, poxa, não é que é assim mesmo, desde a década de 30, e às vezes você ainda vê isso hoje em dia, mas fica aí a indicação, né? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham curiosidade para saber se eu vou acrescentar mais algum comentário, dei uma passadinha lá no blog. O encontro vai ser dia 26, o encontro do Leia Mulheres Fortaleza. Vai ser dia 26 de janeiro, lá na Livraria Cultura, às 18 horas. Livraria Cultura de Fortaleza, que fica ali na Dom Luiz, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.